Olá, queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor Deus vos guarde, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês neste momento, dando-lhes o devido conhecimento, entendimento e sabedoria, que todos tenham um dia assim bastante feliz. Boa seleção! E hoje, domingo 23 de agosto de 2026, a lição 9 de hoje, ela tem como título Ação de Graças. E ação de graças nada mais é do que um ato espiritual que ela é constatada através de louvores, de reconhecimento da soberania divina, pelas bênçãos recebidas, pela proteção, pela graça imerecida que recebe. E assim é a atitude que todo cristão deve fazer e devolver a Deus esses louvores pelos seus cuidados, pelos seus livramentos, pela sua bondade e pelo seu amor. Paulo iniciava todas as suas cartas com palavras de saudação e principalmente de ações de graça, como ele dizia, que a graça e a paz de Deus nosso Pai estejam com vocês, que ele menciona lá em Colossenses capítulo 1, versículo 2. E assim, como o apóstolo Paulo, nós temos muitas razões para ser gratos, para nós sermos realmente com o coração transbordando de alegria, de poder devolver realmente as pessoas, né, tudo que Deus deu para nós repartirmos essas bênçãos com as outras pessoas numa ação de graça, e também ser muito grato ao grandioso Deus que tudo fez por nós, né? E em sua carta em 2 Coríntios capítulo 1, versículos 3 até 7, Paulo manifesta essa gratidão. E ele abordou no lado assim dos momentos assim mais difíceis da sua vida, e que nem todos nós estamos dispostos a aceitar às vezes esse sofrimento, e nesse momento de sofrimento dar graças, e é o que Paulo fazia. Nas aflições ele dava graças. Assim a confiança em Deus ela é provada justamente nesses momentos de maior provação em que todos nós passamos, que gera-se uma espécie de catalisador, nos dá paciência, esperança, confiança, potencializando a nossa fé no Senhor Jesus, e nós recebemos através do Espírito Santo a consolação que transborda todo o nosso ser e supera todos os sofrimentos e todas as dificuldades que nós passamos, e passamos a ser gratos ao Senhor. E aqui nessa passagem, né, de 2 Coríntios capítulo 1, o apóstolo manifestou a sua gratidão e consolou outras pessoas através das suas aflições. Mesmo ele passando dificuldades, ele estava consolando outras pessoas. Assim, ele estava capacitado realmente para consolar os outros, mesmo ele passando dificuldades. E também o que a gente vê lá em 2 Coríntios capítulo 1, versículos 8 até 11, Paulo também dá graças, né? E não há nada mais poderoso, mais dignificante, não há um instrumento maior e mais eficaz do que esse testemunho de uma vida dirigida por Deus que nós damos para as pessoas, e que Paulo faz aqui isto, né? A maioria tem sido assim no mundo de hoje iludida por testemunhos falsos de uma vida que não é realmente aquilo que Deus gostaria que fosse. Às vezes é um testemunho falso, eles fazem um cristianismo barato que nós vemos assim nas televisões, nas redes sociais, onde eles fazem um cristianismo de facilidades, onde eles apresentam muita prosperidade, algo assim que não tem nada a ver com o cristianismo. Eles fazem isso como prova de aprovação divina, quando não há nada mais preciosa do que a consciência que nós temos na paz que Deus transmite para nós, e uma vida realmente
regrada, onde nós damos graça através das nossas dificuldades, nos momentos mais difíceis que nós temos, é que nós passamos esse testemunho, é que é realmente um testemunho sincero, né? E Paulo tinha essa santidade e sinceridade de ser grato nas aflições. O apóstolo dava graças porque Deus foi muito grandioso na vida dele. Deus realmente operou grandes milagres na vida dele pela perseguição do inimigo, né? Em vários naufrágios, em vários momentos de açoites, em vários momentos de perseguição de pessoas dentro da igreja, perseguição de romanos, de judeus, né? E Deus foi misericordioso com Paulo na sua vida, os livrou de situações extremas de perigos, de morte por várias vezes, e Paulo usou as orações da sua igreja para justamente se fortalecer, para ele preservar a sua vida, e a partir daí ele começar a orar e dar graças a Deus, e que Deus possa interceder na vida de outras pessoas. E através do Espírito Santo, o Consolador, Deus se aproxima de um cristão justamente para ele ministrar as suas necessidades espirituais, para agregar essa pessoa que clama pelo poder do Espírito Santo, e o Espírito Santo fornece materiais para que ele possa suplantar as aflições, as perseguições, para nos dar mais ânimo, né? Para nós sermos perseverantes, e que a partir daí nós possamos ajudar outras pessoas, mesmo diante de provações. E esse foi o caso do apóstolo Paulo. O Deus de toda a glória e toda a consolação, ele é a fonte do alívio nas maiores crises e aflições que o cristão possa ter, porque ele se achega na sua profunda compaixão dos seus filhos, das pessoas comprometidas com ele, e ele passa a curar as suas feridas, né, com aquele bálsamo do Espírito Santo. Paulo descreve Deus como o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que ele fala em 2 Coríntios 1:3. A compaixão e o consolo são exatamente o que Paulo recebeu de Deus. E no momento mais difícil da sua vida, nos piores momentos, principalmente quando ele estava preso ali em Roma, e mesmo assim ele tinha forças para enviar cartas, para orientar todas as igrejas a qual ele havia fundado. Mesmo em meio a provações, ele tinha essa esperança, essa fé no Senhor. Assim o apóstolo pôde entender essa misericórdia divina, e as pessoas ao redor que sofriam, incluindo as igrejas, sob a sua direção lá na Ásia, que ele passou a ajudar. O ministério não consiste em ter assim o poder e o controle administrativo de algo, mas em sim o controle em compartilhar a dor das pessoas e levá-las para Cristo, né? Esse é o objetivo de todos nós. Mesmo diante de perseguições, nós levarmos pessoas para Cristo. Paulo lembra aos coríntios que seus próprios sofrimentos o capacitavam a compreender melhor e a servir aqueles que sofriam. Ele fala em 2 Coríntios 1:6. Era a segunda parte da sua epístola, que ele é bem claro ali, em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8 a 11, que ele recorda de um momento em que ele esteve sob perseguição de uma extrema pressão, que foram além das suas forças, chegando até ele se desesperar e temer pela sua própria vida, que ele fala em 2 Coríntios 1:8, que ele pôde realmente buscar o Senhor com forças e também ajudar as mais pessoas. Em vez de confiar nele mesmo, nas suas próprias capacidades, ele buscou essas forças através de Deus, que o enviou o Espírito Santo para ajudá-lo a dar mais confiança a esse Deus maravilhoso, que tem o poder para até ressuscitar os mortos, que está lá em 2 Coríntios 9. E assim, uma vida cristã, uma vida dedicada, consagrada,
é essa demonstrada pelo apóstolo Paulo. Mesmo passando aflições, ele estava mais preocupado com o próximo. Ele estava sempre derramando luz, consolo e paz. Sua vida é um exemplo para todos nós, caracterizada em um todo, assim, né, da vida de Paulo, porque ele demonstrava pureza, simplicidade, assim, em todos os momentos, né? Ele dava graças a todo momento, ele deixava um rastro de luz, um exemplo para todos nós. A gratidão de Paulo se concentra no consolo que Deus concede aos que sofrem. E aqui o verbo consolar que aparece nessa carta de Paulo, que é paracaléu, e o substantivo consolo, que é paraclesis, aparecem juntos 10 vezes, cerca de 1/3 de todas as ocorrências desses termos em 2 Coríntios 29 vezes. Deus é apresentado como Pai da misericórdia e Deus de toda consolação. É esse Deus que nos consola em todas as nossas tribulações, que Paulo menciona lá em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 e 4. E assim nós não devemos reter para nós o consolo que nós recebemos de Deus, somente para nós. Nós temos que distribuir com as demais pessoas, como Paulo fazia, que está lá em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 4 e 5. E assim, somente um coração aflito, alcançado pela consolação divina, onde o Espírito Santo trabalha, ele está apto a consolar outras pessoas de forma eficaz, os que também passam pelos mesmos problemas nossos. Paulo podia até consolar outros, porque em meio aos seus próprios sofrimentos, ele recebeu o consolo de Deus. E assim, se nós somos atribulados, para o consolo e a salvação é de vocês, Paulo menciona. Se somos consolados, é também para o consolo de vocês, que Paulo fala em 2 Coríntios 1,6. Paulo, em uma das suas aflições, que estava assim acima das suas forças, quando ele levou alguns dos seus companheiros juntos, que também passaram a ter dificuldades, eles passaram a temer que eles sobreviveriam, que eles iriam sobreviver, né, devido principalmente naufrágios juntos, né, pessoas que estavam junto com Paulo para nesse trabalho missionário de fundação da igreja, que ele menciona lá em 2 Coríntios 1,8, e por um momento a ressurreição pareceu a Paulo a única esperança. Mas não, mas Deus os livrou e o cenário mudou completamente, né? Que fala em 2 Coríntios 1,10. Do temor da morte que eles estavam tendo, eles passaram a ter esperança implícita, né? De que Deus os livraria novamente. As vitórias divinas no passado nos dão confiança de que Ele agirá da mesma forma no futuro também. Quando aproximarmos da segunda vinda de Jesus mais perto, passaremos por enormes perseguições, aflições, e só passaremos isto quando nós clamamos ao Senhor, buscamos ajuda dele, que Ele envie o Santo Espírito que nos dê orientação para nós sobrevivermos. E assim nós vamos ajudando assim, uns aos outros, né? Formando uma grande família de Cristo. Deus se vale das aflições para nos ensinar a confiar nele. As dificuldades da vida podem até nos conduzir a uma maturidade espiritual, uma experiência com isto, né? Você vai crescendo, e à medida que nós permitimos na nossa vida a atuação de Deus, e mesmo diante de sofrimentos, isso pode nos conduzir a essa maturidade espiritual, que nós vamos nos aproximando do Senhor cada vez mais. A ação de graças de Paulo também evidencia o poder da intercessão e a gratidão que nós experimentamos pelo livramento através de Deus, que está em 2 Coríntios 1,11. E é por isso, meu amigo, minha amiga, não sei se você está passando dificuldades, aflições, perseguições, que você possa assim se ajoelhar
clamar pelo poder do Espírito Santo na sua vida, para que ele atue, para que o Espírito Santo conduza, para que o Espírito Santo lhe dê forças nesse momento, para que você possa também ajudar as demais pessoas. Que você, meu amigo, minha amiga, tenha exatamente um belo dia ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.